A gente vai falar sobre funções multiplicativas. E a popular fórmula de inversão de Möbius. Bom, então, deixa eu fazer uma definição. Uma função... Em geral, a gente vai falar de funções definidas nos naturais, ou nos inteiros positivos, né? Então, n estrelas são os inteiros positivos, os naturais sem o zero. Função que vai em R, poderia ir nos complexos também. Muitas vezes ela vai nos próprios naturais, mas não pode definir mais em geral. É multiplicativa. Sempre que você tem dois inteiros positivos primos entre si, o f do produto é o produto das f's. Muito bem, então a gente vai começar dando exemplos de funções multiplicativas. Um exemplo importante é a função phi de Euler, né? Para lembrar, phi de n é o número de caras entre 1 e n, tais que o k é primo com n, né? Então, essa multiplicativa, quando a gente falou da função phi de Euler, a gente provou que ela tem essa propriedade, né? De fato, a gente tinha até uma fórmula aqui, né, que se n é P1 alfa 1, etc., PK alfa K, phi de n era n vezes produto de j igual a 1 até k de 1 menos 1 sobre PAJ. Na verdade, isso a gente provava usando o fato da função phi ser multiplicativa. E uma observação é que funções multiplicativas, se você sabe calcular a função em potências de primo, você sabe calcular em qualquer inteiro positivo, né? Não devia ter feito essa observação logo. Você tem um número inteiro positivo fatorado em primos, P1 alfa 1, P2 alfa 2, PK alfa K, se isso é a fatoração prima de n, e f é multiplicativo, então f de n é f de P1 alfa 1, f de P2 alfa 2, f de PK alfa K. Né? Porque f de caras primos entre si é o produto das f. Então, cada potência de primo dessa, né? P1 alfa 1 é primo com todo o resto, porque, né, o único fator primo de P1 alfa 1 é P1 e P1 não divide nenhum dos outros primos, né? Então, f de n é f de P1 alfa 1. Quer dizer, você pode provar por indução em K, né? Eu vou dar mais exemplos depois. Deixa eu provar esse negócio por indução em K, só para a gente esquentar, né? De fato, então, ainda sobre a observação, né?
Claro que para cá, igual se tiver um fator primo só, a gente não está dizendo nada, né? Se o n é P1 alfa 1, f de n é f de P1 elevado a alfa 1, né? Para cá é igual a 1, bom, é óbvio, não tem nada que provar. Se vale para cá, e se você tem um outro número, digamos m, que tem k mais 1 fatores primos distintos, né? Então, essa potência de pk mais 1 elevado a alfa k mais 1 é primo com o resto, né? O MDC entre P1 alfa 1, etc., até pk alfa k. E pk mais 1. Alfa k mais 1 é 1. E, portanto, f de m é f de P1 alfa 1, etc., pk alfa k, vezes, que m é isso vezes isso, né? Vezes f de pk mais 1, alfa k mais 1. Como por hipótese de indução, f de P1 alfa 1, pk alfa k, f de P1 alfa 1, f de P2 alfa 2, f de pk alfa k, isso vai ser f de P1 alfa 1, etc., f de pk alfa k, vezes f de pk mais 1 elevado a alfa k mais 1, que é exatamente o que a gente queria provar, né? Então, para calcular f no inteiro positivo qualquer, basta saber quanto é que ele vale nas potências de primo correspondentes. Deixa eu dar uma cópia para ele. A gente começou agora mesmo, então... Tá bom, então vamos ver. Então tem uma outra família interessante de funções multiplicativas, que é o seguinte: se você pega um alfa real qualquer, né? A gente pode definir uma função, digamos, sigma alfa dos inteiros positivos nos reais, que é dada do seguinte jeito: sigma alfa de n é a soma sobre os divisores de n, para todos. Isso aqui você sempre interpreta como uma soma sobre os divisores positivos de n, né? Para cada divisor positivo de n, você soma o termo d elevado a alfa, nesse caso. Para qualquer alfa, essa função definida desse jeito, né? Então, para todo alfa, sigma alfa é multiplicativo. Isso dá Isso fornece exemplos interessantes de funções multiplicativas. Por exemplo, para alfa igual a 0, então, sigma alfa de n, se alfa for 0, d elevado a alfa é sempre 1, né, para todo divisor de n. E se somar 1 sobre os divisores de n, você está simplesmente contando os divisores de n, né? Sigma alfa de n, nesse caso, é simplesmente d de n, que é o número de divisores de n. Tal que d divide n. É o número de divisores positivos de n. Para alfa igual a 1, então sigma alfa de n, para alfa igual a 1, é simplesmente a soma dos divisores de n. Soma para d dividir n de d é a soma dos divisores de n, né? E o que a gente está dizendo é que essas funções são todas multiplicativas. Por que que são, né? A gente...
Bom, a gente pode fazer uma conta, né? Porque o que acontece é o seguinte, quem são os divisores de N? Se a gente escreve a fatoração prima de N, se a gente for P1 alfa 1, P2 alfa 2, etc., PK alfa K, um inteiro positivo divide N, se somente se, ele é da forma... Quer dizer, ele não pode ter nenhum fator primo que não seja esse. Então, você pode escrever ele como P1 a beta 1, P2 a beta 2, PK a beta K. E esses expoentes, cada expoente desse, beta J, né, PJ a beta J, não pode ser maior que o alfa J. Então, com 0 menor ou igual a beta J, 0, porque se beta J for 0, quer dizer que o primo não aparece na fatoração do D. E o beta J é no máximo alfa J, né? Para todo J entre 1 e K. Então a gente tem essa caracterização dos divisores de N. Então, o sigma alfa de N é a soma para todas as possíveis escolhas de beta J entre 0 e alfa J, para todo J entre 1 e K, desses caras, P1 beta 1, perdão, P2 a beta 2, PK a beta K. O que é sigma alfa? É a soma dos divisores elevado a alfa. Você pode escrever isso assim. Ou seja, isso é a soma para todas as escolhas dos beta J entre 0 e alfa J, de P1 a alfa beta 1, P2 a alfa beta 2, PK a alfa beta K. O negócio é que uma soma dessas fatora. Isso aqui é soma para todo beta 1 entre 0 e alfa 1, de P1 a alfa beta 1, vezes a soma para todo beta 2 entre 0 e alfa 2, P2 a alfa beta 2, vezes, etc., vezes a soma para todo beta K, né, entre 0 e alfa K, de PK a alfa beta K. Porque quando você multiplica isso, você vai ter todos os produtos possíveis. P1 alfa beta 1 vezes P2 alfa beta 2, vezes PK alfa beta K, para alguma escolha de beta 1, beta 2, etc., beta K, satisfazendo que cada beta J está entre 0 e alfa J. Quando você desenvolve esse produto, vai dar exatamente a soma. Então, do mesmo jeito que você mostra aqui, a soma dos divisores é uma função multiplicativa, ou mesmo o número de divisores é uma função multiplicativa. Tudo isso segue dessa observação, que uma soma dessas para todas as possibilidades de divisores é uma coisa que fatora. E isso, do jeito que está escrito, né, isso é simplesmente... os divisores, os P1 a beta 1, por exemplo, com beta 1 entre 0 e alfa 1, são todos os divisores de P1 a alfa 1. Então, isso é a soma sobre os divisores de P1 a alfa 1 do divisor elevado a alfa. Então, esse negócio é sigma alfa de P1 a alfa 1 vezes sigma alfa de P2 a alfa 2, etc., vezes sigma alfa de PK a alfa K. Então, você tem essa fórmula, quer dizer, você decompõe no produto das potências de prima. Em particular, esse sigma alfa é uma função multiplicativa, quer dizer, você já tem, na verdade, uma expressão explícita para ela. Você pode calcular essas somas, que dão somas de progressões geométricas. Mas, de qualquer jeito, essa conta mostra que a função é multiplicativa. A gente podia usar direto a definição também, né, de olhar, em vez do produto de todas as potências de primos, que acaba ficando uma expressão grande, a gente pegar o produto de dois números primos entre si, né? Então, alternativamente, se MDC de MN é 1, um cara divide o produto MN, como os fatores primos de M são diferentes de todos os fatores primos de N,
Para um cara dividir esse produto, ele tem que se escrever como produto num divisor de M por um divisor de N. D é D' vezes D duas linhas, onde D' divide M e D duas linhas divide N, de maneira única, né? Quer dizer, D vai ter uma única expressão desse jeito. E a gente pode calcular sigma alfa de Mn, isso é soma para os divisores de Mn de D elevado a alfa, mas isso você pode escrever como a soma para D' divide M, D duas linhas divide N, de D', D duas linhas elevado a alfa, ou seja, é soma para D' divide N, posso escrever assim, se quiserem, de soma para D duas linhas divide N, de D' alfa, D duas linhas a alfa, e isso fatora, como antes, né? Soma para D' divide M de D' alfa, vezes soma para D duas linhas divide N de D duas linhas a alfa, e por definição isso é F de M vezes F de N. Então, de um jeito ou de outro, a gente conclui que F é... Bom, F é sigma alfa nesse caso, né? Sigma alfa de M vezes sigma alfa de N. Então, sigma alfa é uma função multiplicativa para todo alfa, em particular a função número de divisores é multiplicativa e a função soma dos divisores é multiplicativa. Por exemplo, se N, né, se N for P1 alfa 1, etc., PK alfa K, for a fatoração prima de N, então quem que é, por exemplo, D de N, né? D de N é sigma zero de N, ou seja, bom, vai ser, portanto é multiplicativo, quer dizer, vai ser D de P1 alfa 1, D de PK alfa K. Quantos divisores tem uma potência de primo? O divisor de P alfa tem que ser uma potência de P, com expoente entre 0 e alfa. Então, o número de divisores de PJ elevado a alfa J é alfa J mais 1, né? Isso aqui é alfa 1 mais 1, alfa 2 mais 1, etc., alfa K mais 1. Né? Os divisores de P elevado a alfa são 1P, P ao quadrado, P ao cubo, até o próprio P elevado a alfa. Tem alfa mais 1 divisores. Os expoentes podem ser 0, 1, 2, 3 até alfa. Né? Então, cada potência de primo dessas tem alfa J mais 1 divisores, o número de divisores de N acaba sendo o produto deles. Oi? Podia ser um somatório só, que tem duas coisas variando. Você está percorrendo todos os D' entre todos os D' divisores positivos de M e todos os D duas linhas divisores positivos de N. Você pode combinar de todos os jeitos. Então, você pode escrever assim, tanto faz. Eu podia ter sido como um somatório só, mas aí ia ser em dois índices, com o D' e o D duas linhas variando. Assim é mais usual. Tem um somatório só, você fixa o D' e faz o D duas linhas variar, e agora faz o D' variar, mas tanto faz, só para você... É a mesma coisa ali. Fazer um somatório só como antes e fazer os dois caras variarem, né? O D' e o D duas linhas. Muito bem. Assim, agora a gente tem... Bom, vamos lá. A gente tem um teorema bacana que caracteriza funções multiplicativas crescentes. Deixa eu
fazer uma coisa que eu devia ter feito logo depois da definição. Isso é a definição de função multiplicativa. Você tem a noção de função totalmente multiplicativa, ou estritamente multiplicativa, é totalmente ou estritamente multiplicativa se... E é estritamente multiplicativa, você não precisa dessa hipótese. Para quaisquer mn maiores ou iguais a 1, a gente tem essa igualdade. Quer dizer, o f do produto é o produto das f's em qualquer caso. Nem toda função multiplicativa é estritamente multiplicativa, né? Agora, se f é totalmente multiplicativa, a gente pode melhorar um pouco. Bom, toda função totalmente multiplicativa é multiplicativa, isso continua sendo verdade. Só que para funções totalmente multiplicativas, f de P1 alfa 1 é f de P1 elevado a alfa 1. E f de P2 alfa 2 é f de P2 elevado a alfa 2, etc. f de PK alfa K é f de PK a alfa K. A gente pode tirar o expoente para fora, para funções multiplicativas em geral não pode, né? Então deixa eu dar um exemplo. Na verdade, os exemplos... Para qualquer alfa real, a função que leva n estrela em R dada por f de n elevado a alfa é sempre estritamente multiplicativa. Não é porque mn é alfa, é m alfa vezes n alfa. Né? É totalmente, eu chamei totalmente. Às vezes eu vou escrever totalmente, às vezes estritamente, mas não, eu deixei usar os dois. Mas, por exemplo, d de n não é, né? Ela é multiplicativa, como a gente viu, né? Mas não é estritamente multiplicativa, mas não totalmente. Por exemplo, d de 4 é 3, que é diferente de 2 vezes 2, que é d de 2 vezes d de 2. Né? 2 tem 2 de 2, 1 e 2, 4 tem 3, 1, 2 e 4. Apesar de 2 vezes 2 ser 4, o d de 4 não é d de 2 vezes d de 2. Isso também é verdade, o φ também não é estritamente multiplicativo, o sigma também não é estritamente multiplicativo, mas existem funções, nem toda função estritamente multiplicativa tem que ser n alfa. Funções estritamente multiplicativas, assim, você pode escolher o valor da função nos primos do jeito que você quiser. Para construir funções totalmente multiplicativas, você escolhe quanto é que é f de 2, escolhe quanto é que é f de 3, escolhe quanto é que é f de 5, mas o resto está tudo forçado. Quer dizer, você sabe quanto é que vale a função nos primos, você sabe em todos os inteiros positivos por causa daquela fórmula. E, de fato, como os primos são multiplicativamente independentes, quer dizer, não importa como você defina a função nos primos, nunca vai dar problema. Sempre existe uma função multiplicativa dada por essa fórmula que estende essa função que você definiu nos primos do jeito que você quiser, né? Então, função tipo 2 elevado ao número de fatores primos distintos de n. Isso é uma função totalmente multiplicativa. Não, desculpe. Estou falando besteira. Mas você pode ter funções, por exemplo, que digamos que f de 2 igual a 3, f de 3 igual a 2. Em geral, f de 2 a alfa, 3 a beta, P3 alfa 3, etc. PK alfa K, você pode definir como 3 a alfa vezes 2 a beta. Você pode trocar os primos, 3 e 2. Essa é totalmente multiplicativa.
Então, tem muitas funções totalmente multiplicativas que você pode criar, mas a proposição seguinte diz que funções totalmente multiplicativas não podem ser muito bem comportadas. De fato, ela vale para funções multiplicativas também, que é uma prova mais complicada que tem nos exercícios. Eu acho que eu vou fazer. Mas vamos primeiro fazer a proposição, né? Se f de n estrela para R, digamos para os reais positivos, não complicar muito. Mas para não complicar muito para R, é totalmente multiplicativo. E crescente, né? M menor que N. Crescente quer dizer que se M é menor que N, então F de M é menor que F de N. Né? Então, existe um alfa positivo, tal que não tem, o F de N tem que ser N alfa para todo N natural. Então, funções totalmente multiplicativas e crescentes têm que ser dessa forma. Né? Vamos provar. Bom, primeiro que uma função multiplicativa que não seja identicamente nula, o f de 1 tem que ser 1, né? Isso vale até para funções multiplicativas sem ser totalmente multiplicativas. Porque f de 1, 1 é 1 vezes 1, e 1 é primo com 1, se f fosse, mesmo que f seja só multiplicativa, dá para mostrar que f de 1 vezes 1 é f de 1 vezes f de 1, né? Então f de 1 é f de 1 ao quadrado. E a equação x igual a x ao quadrado só tem duas raízes reais, são 0 e 1. Né? Ou seja, ou f de 1 igual a 0, ou f de 1 igual a 1. Mas se f de 1 igual a 0, para qualquer n natural, você vai ter que f de n é f de n vezes 1, que é f de n vezes f de 1, e se f de 1 for 0, isso dá 0 sempre. Então, se f de 1 fosse 0, o f tinha que ser identicamente nula, mas é um absurdo porque porque a função identicamente nula não é crescente, né? Absurdo, pois f é crescente. Muito bem. O que a gente vai fazer agora é olhar para o f de 2, né? A gente tem que f de 1 é 1, né? E 1 é menor que f de 2. Digamos que o f de 2 seja... Certamente existe um alfa, tal que f de 2 é 2 alfa, onde alfa, por definição, é logaritmo na base 2 de f de 2. Né? Ou seja, é logaritmo de f de 2 sobre logaritmo de 2, se vocês quiserem, mas logaritmo na base 2 de f de 2. Qualquer número maior que 1 você pode escrever como 2 elevado a alguma coisa. Você escreve f de 2 como 2 a alfa, o alfa vai ser logaritmo de f de 2 na base 2. O que eu quero mostrar é que para todo n, o f de n vai ser n alfa para esse alfa. Quer dizer, isso vai ser o alfa. Tá? E a ideia é que eu vou usar aqui f é crescente, vou usar que todo número está entre duas potências de 2 consecutivas. Eu vou usar isso não só para o n, mas para as potências de n. Né? Para cada k,
para cada k maior ou igual a 1, existe um R, se quiser um RK maior ou igual a 1, tal que 2ARK é menor ou igual a n elevado a k, que é menor que 2ARK mais 1. Se a gente tirar o logaritmo na base 2, digamos, a gente vai ter que RK é menor ou igual a k vezes logaritmo na base 2 de n, que é menor que RK mais 1. Então não tem muita escolha para o RK. O RK, de fato, é a parte inteira de k vezes logaritmo na base 2 de n, né? Mas o f é crescente. A gente vai ter, então, que f de 2ARK, que é 2A-alfa-RK, né? É menor ou igual a f de n elevado a k, que é f de n elevado a k, que é menor que f de 2ARK mais 1, que é 2A-alfa-RK mais 1. E a ideia é que agora a gente pode dividir tudo por k, né? Porque aqui a gente tem fn elevado a k, quer dizer, elevar tudo a 1 sobre k. Ou seja, 2A-alfa RK sobre k é menor ou igual a f de n, que é menor ou igual, que é menor, né, que 2A-alfa RK mais 1 sobre k. Só que, de novo, a gente tem essa desigualdade, né? Quer dizer que RK é menor ou igual a k vezes logaritmo na base 2 de n, que é menor que RK mais 1, ou seja, RK sobre k é menor ou igual a k logaritmo base 2 de n, que é menor que RK mais 1 sobre k, né? Que é o RK sobre k mais 1 sobre k. Então, essa estimativa que a gente tem, né, o RK sobre K, então daí segue, por exemplo, que o RK sobre K é maior que o... Não, desculpa, que eu dividi tudo por K, morreu o K do log 2 de n. RK sobre K mais 1 sobre K é maior que log 2 de n. Então, RK sobre K é maior que log 2 de n menos 1 sobre K. E o RK mais 1 sobre K, como o RK sobre K é menor ou igual a log 2 de n, RK mais 1 sobre K é o RK sobre K mais 1 sobre K é menor ou igual a log 2 de n mais 1 sobre K. Então, a gente tem o seguinte. Como o RK sobre K é maior que log 2 de n menos 1 sobre K, a gente vai ter o seguinte. 2A-alfa que multiplica log 2 de n menos 1 sobre k é menor que 2A-alfa RK sobre k, que é menor ou igual a f de n, que é menor que 2A-alfa RK mais 1 sobre k, que, como a gente viu aqui, é menor ou igual a 2A-alfa que multiplica log 2 de n mais 1 sobre k. Quando k é grande, esses dois números, log 2 de n menos 1 sobre k e log 2 de n mais 1 sobre k, vão estar muito perto de log 2 de n. O único número real que está entre log 2 de n menos 1 sobre k e log 2 de n mais 1 sobre k para todo o k inteiro positivo é o log 2 de n. Esses números são uma sequência de intervalos assim, encaixados, né, que está tendendo para o log 2 de n. Então não tem jeito, o único número real que é maior que isso e menor que isso para todo o k inteiro positivo é 2A-alfa log 2 de n. Esse 2A-alfa não é uma função crescente contínua, né? Quer dizer, não dá saltos muito grandes. Não tem jeito, o f de n tem que ser esse número, que é 2A log 2 de n é n, se n é alfa. Então isso termina a prova. Não tem jeito.
Nosso sanduíche. Mas, de novo, como tem muita gente que não pôde vir hoje, eu acho que eu não vou querer avançar muito nessa aula, mas eu vou aproveitar para discutir um problema ligado a isso, que é, de fato, uma generalização dessa proposição. A gente mostrou que toda função totalmente multiplicativa e crescente tem que ser da forma n-alfa. Na verdade, a gente não precisa do totalmente nesse enunciado. Basta que a função seja multiplicativa. Uma função multiplicativa e crescente tem que ser da forma n-alfa. Então, e esse é um exercício que a gente botou. Então, a gente pode discutir juntos, talvez, que é um exercício que tem sugestões, que tem várias vezes, é o problema 30 aqui das notas, né? Vamos, então... Vamos lá. Então, exercício ou proposição, se vocês quiserem, o teorema. Então, é um resultado mais forte do que a gente provou. A gente supôs que a função era totalmente multiplicativa, agora a gente vai supor só que ela é multiplicativa. Se f é, né, de n estrela em R é totalmente, é multiplicativa só, multiplicativa e crescente, então, mesma conclusão. F de n é n é alfa. Quer dizer, existe alfa maior que zero, tal que f de n é n é alfa para qualquer n. Né? Bom, então a gente começa com a mesma, mais ou menos a mesma observação, né? O f de 1 tem que ser 1, eu só usei que f é multiplicativa para isso. F de 1 é igual a 1, que é menor que f de 2. E agora a gente vai trabalhar não só com... Vamos trabalhar com primos e com potências de primos, mas vamos tentar seguir a sugestão do problema 30. O que diz o problema 30? O problema 30 dá uma espécie de roteiro para provar esse resultado. Tem um pouco a linguagem de limite, mas a gente pode tentar substituir por um argumento do tipo que eu fiz lá, né? Então, o primeiro passo é o seguinte. Então, dado um inteiro m maior que 1, e um n maior ou igual a 1, a gente tem as seguintes desigualdades. F de mn mais 1 menos 1 Por que é isso? Por que f de mn mais 1 menos 1 é maior ou igual a f de mn menos 1 f de m? Que, de fato, esse cara é maior do que... De fato, aqui a gente pode até pôr maior estrito, né? Isso aqui é maior que MAN mais 1, perdão, MAN mais 1 menos M. E esse aqui se fatora como M vezes MAN menos 1. Agora, M é claramente primo com M elevado a N menos 1, né? Porque M elevado a N menos 1 é um múltiplo de M menos 1. Então, se algum cara dividisse os dois, teria que dividir 1, né? O MDC entre M e MAN menos 1 é 1. E, portanto, o F de MAN menos 1 é F de M vezes F de MAN menos 1. Então, como esse cara é maior que esse, F desse cara tem que ser maior que F desse cara, que é F de M, F de MAN menos 1. Né? Então, isso segue só da multiplicatividade da F, porque esses caras são primos entre si. E, analogamente, o F de MAN mais 1 menos 1, ou desculpe, mais 1, né? Menos 1 a gente já fez, é menor que F de MAN mais 1 F de M, por razões análogas, né? Pois MAN mais 1 é menor que
MAN mais 1 mais M, que fatora com MAN mais 1 vezes M. E aí o mesmo argumento de antes. Esses caras são primos entre si, então F desse produto é F disso vezes F disso, que é o que está aqui. Como isso é menor que isso e F é crescente, F disso é menor que F disso. Então a gente tem essas desigualdades. Muito bem. O negócio está na conclusão do item A, que fala de um limite, mas a gente vai tentar ajeitar. A gente vai querer comparar raiz enésima de F de MAN e F de M. Né? Muito bem. O que a gente consegue tirar daí? Olha, isso vale... Aqui a gente pode fazer um argumento por indução. F de MAN mais 1 menos 1 é maior que isso. Então, usando isso para M igual a 2, você tem que F de MA2 menos 1 é maior que F de M menos 1. F de MA3 menos 1 é maior que F de M. F de MA2 menos 1. Só que F de MA2 menos 1 é maior que F de M menos 1. Então, isso aqui vai ser maior que F de M ao quadrado, F de M menos 1. Que a partir daí é fácil provar por indução que F de M a N menos 1, digamos, é maior que F de M a N menos 1 vezes F de M menos 1. Isso é prova por indução. Porque o próximo cara, quem que é o próximo cara? F de M a N mais 1 menos 1. F de M a N mais 1 menos 1 é maior que F de M a N menos 1 F de M. Por hipótese de indução, isso é maior que isso, né? Quando você multiplica por F de M, fica F de M elevado a N. Então, você soma 1 no N aqui, soma 1 nesse expoente, você tem exatamente a mesma afirmação, trocando N por N mais 1. Então, isso aqui segue facilmente por indução. E, analogamente, você mostra por indução que F de MAN mais 1 é menor que F de M a N menos 1, F de M mais 1. Né? Então, se a gente, por exemplo, tira log nesse negócio, a gente pode escrever o seguinte. Como o F de MAN menos 1 é menor que o F de MAN, que é menor que o F de MAN mais 1, essas desigualdades mostram que F de MAN menos 1, F de M menos 1 é menor que F de MAN, que é menor que F de MAN menos 1, F de M mais 1. Aqui a gente vai, digamos, talvez o mais fácil seja tirar o log, né? A gente vai ter... Isso aqui a gente pode escrever como F de M elevado a N vezes F de M menos 1 sobre F de M. E aqui também a gente pode escrever como F de M, só para efeitos psicológicos, F de M a N vezes F de M mais 1 sobre F de M. A gente pode tirar logaritmo na base que a gente quiser. Vou escrever só log. Sem tirar log de todos os lados, a gente vai ter o seguinte. N log de F de M mais log de F de M menos 1 sobre F de M é menor que log de F de M a N, que é menor que N log de F de M, de novo, mais log de F de M mais 1 sobre F de M. Né? A gente tem essas desigualdades. Se a gente dividir tudo por N, a gente vai ter que log de F de M mais 1 sobre N log desse. De fato, esse cara é menor que 1, isso aqui vai ficar negativo, mas
isso aqui é menor que 1 sobre n log de f de m a n, pelas propriedades do log, isso aqui é igual a log da raiz enésima de f de m a n. Isso, bom, dividindo por n do outro lado também, isso é menor que log de f de m, mais 1 sobre n vezes esse número log de f de m mais 1 sobre f de m. Então, a ideia é que para n grande, esse logaritmo aqui está muito parecido com o logaritmo de f de n. Porque a ideia é que para n grande, esse f de m mais 1 sobre f de m e o f de m menos 1 sobre f de m são constantes positivas. E o n você pode tomar muito grande. Então a ideia é que você log de f de m mais uma coisa pequenininha, de fato negativa, é menor que essa coisa, que é menor que log de f de m, o mesmo número log de f de m, mais uma coisa pequenininha positiva. 1 sobre n de uma constante positiva. Né? É um pouco o que aconteceu aqui. O kappa eu posso tomar tão grande quanto eu quiser, eu tenho essa desigualdade sempre, eu concluía que f de n tem que ser n alfa naquele caso. Né? Aqui, a ideia é que o mzão vai estar fixo, né? De novo, o n é que vai ser grande, mas esse raiz enésima de f de mn não é uma quantidade fixa, mas é uma quantidade que fica cada vez mais perto, né? Ou seja, a distância, né, do log de raiz enésima de f de m a n, né, para o log de f de m é menor que uma constante sobre n. Onde que é essa constante? Essa constante é o máximo do módulo dessas duas coisas, o módulo de log de f de m mais 1 sobre f de m, módulo de log de f de m menos 1 sobre f de m, mas o fato é que é uma constante positiva, né, porque eu botei módulo. Então você tem esse cara menos esse cara é menor que uma constante dividido por n. E de novo o n pode ser tão grande quanto eu quiser. A ideia é que esses números aqui, raiz enésima de f de m a n, estão se aproximando do f de m quando o n fica grande. Quer dizer, você tem limite quando n... o fato desse limite disso ser isso, né? Quer dizer exatamente que isso aqui fica próximo de f de m, quer dizer, a distância tende a zero, fica tão pequena quando a gente quiser, para n muito grande. Né? Do mesmo jeito que o limite de... Vocês já viram coisas parecidas com limite antes, sem dar o nome? Por exemplo, essas séries de PGs infinitas, essas são tipo meio mais 1/4, mais 1/8, mais 1 sobre 16, mais 1 sobre 32, um negócio que dá 1. Quer dizer, o negócio nunca chega a 1, mas fica tão perto de 1 quanto você quiser, fica cada vez mais perto de 1. Então, a ideia é que esse raiz enésima de f de m a n fica cada vez mais perto de f de m e o limite disso é f de m, quando o m tende a infinito. Né? Então é isso que quer dizer essa notação do exercício. Mas, de novo, você pode escrever isso com desigualdades explícitas, que nem aqui, mas fica um pouco mais enrolado se a gente quiser. Ver tudo com desigualdade. Muito bem. Qual que é a ideia agora? A ideia agora é entender como é que é f em potências de primas. Então, seja p', k maior ou igual a 1. A gente sabe que o limite de raiz enésima de f de p a kn, né, é limite, né, de raiz enésima de f de p a k elevado a n, e isso, como a gente viu, é f de p a k. Só que raiz enésima de p a k n eu posso escrever como raiz enésima de f de p a k n, eu posso escrever como raiz índice kn de f de p a kn elevado a k. E isso aqui está tendendo, está muito parecido com f de p, pelo mesmo resultado. Kn é um cara grande, raiz índice desse cara grande de f de p elevado a esse cara grande, tende para f de p.
Então, esse negócio fica muito parecido com f de p elevado a k para k grande. Por outro lado, isso aqui tende para f de p elevado a k, portanto, não tem jeito, f de p elevado a k é f de p elevado a k. Então, agora uma função multiplicativa que tem essa propriedade para qualquer primo, qualquer k maior ou igual a 1, ela é totalmente multiplicativa. Multiplicativa. E pelo exercício anterior, agora se tem uma função totalmente multiplicativa e crescente, ela tem que ser da forma n alfa. Então existe alfa maior que zero, tal que f de n é n alfa para todo n maior ou igual a 1. Então acabou a solução. Mas a ideia é que tem esse truque de olhar para esses mn mais 1 menos 1 e mn mais 1 mais 1, que é um truque bem esperto, né? Você tem essas... Na verdade, essas desigualdades é que estão por trás, só trabalhando com essas desigualdades já dá para concluir mais ou menos a mesma coisa. Mas, bom, acho que a gente pode ficar por aqui, a gente também não está concordando, eu tenho que organizar esse negócio do Frank Line. Obrigado.